Obrigado, Joana, obrigado, Felipe, pela oportunidade, a todos que nos acompanham. A minha primeira pergunta é muito mais na ordem pessoal do que no aspecto, de fato, assim, mais técnico. Eu queria entender como é que você enxergou, sentiu, analisou esses últimos dias, sendo que é o país onde você nasceu. Como é que você se sentiu vendo tudo o que está acontecendo e ainda se sente, né? Bom, Joana, após a queda do Shah Reza Pahlavi em 1979 e a ascensão do Ayatollah Khomeini como líder supremo do Irã, uma série de eventos aconteceram de supressão de direitos e também de radicalização do Estado, que fez com que milhões de iranianos buscassem novos lares, e assim foi o nosso caso. Nós migramos para o Brasil, minha família migrou para o Brasil em 1987, já tinham se passado alguns anos, ainda na tentativa do meu pai, especialmente da minha mãe, de permanecer no país, acreditando que aquilo poderia ser passageiro, mas não era. E a sensação de todos os iranianos que tiveram que deixar a sua terra, e essa é a minha sensação, meu sentimento, é de tristeza com tudo que está acontecendo ao longo dos últimos 47 anos com o povo iraniano, um povo amistoso, um dos povos mais receptivos e amigáveis do mundo, de uma história milenar, de uma tradição diplomática de direitos humanos que vem lá de Ciro o Grande, da Pérsia, há mais de 2.500 anos, citando pela primeira vez os direitos humanos. Então a gente tem isso tudo sendo deturpado, distorcido por um regime teocrático, ditatorial, liderado por figuras religiosas que misturaram Estado e fé e religião. E o Estado deixando de ser laico, Joana, é um perigo para qualquer nação, e foi o que aconteceu em 79. Então, indo ao teu ponto, a leitura que nós fazemos enquanto iranianos que deixaram o país há mais tempo ou menos tempo é de esperança, ao mesmo tempo que a gente sente tristeza, angústia, mas de esperança de que esse movimento perpetrado por Donald Trump e Benjamin Netanyahu possa, de alguma forma, fortalecer, dar forças ao povo iraniano, que na sua absoluta maioria não quer esse regime, e que esse povo iraniano que está nas ruas protestando há semanas e sendo massacrado pela Guarda Revolucionária, que é uma organização, infelizmente, que lida com o povo iraniano, com o seu próprio povo, de forma truculenta, de que o povo iraniano nas ruas possa, através da insurgência, derrubar o regime de dentro para fora. Essa é a esperança. A gente, quando vai amadurecendo na vida, a gente fica um pouco mais cético quanto a uma série de coisas. Então, a leitura, especialmente minha e de especialistas de mercado, é que Donald Trump não está fazendo esse movimento para levar democracia ao Irã, assim como Bush filho fez na década de 2000 para levar a democracia, bem entre aspas, por parte. Não é essa a intenção. O que está acontecendo é um movimento coordenado com Israel para assegurar a sobrevivência de Israel, e a gente percebe que é um movimento de esperança, e a gente, ao mesmo tempo que se entristece com as mortes, torce para que esse movimento seja cirúrgico, rápido, e que o povo possa se insurgir contra o regime e tomar conta do país. Beni, como você lembrou, a cultura persa é riquíssima e muito antiga e contribuiu muito para a cultura do Ocidente, né? Tanto a cultura persa como a própria cultura iraniana, falando aí de século XX para cá, século XIX, século XX para cá. E um dos grandes problemas de simplificar análises sobre o que acontece num país distante é a gente confundir, e isso acontece tanto, né? Confundir o regime teocrático com o povo. Né? Então os iranianos são isso, os iranianos são aquilo, sendo que na verdade, né, aquilo e isso são as lideranças teocráticas. Mas eu te pergunto uma coisa, sendo Khamenei a face do regime em 36 desses 46 anos, vamos arredondar, né, 36 de 46, porque ele assume em 89, né? Então arredondando aí para a gente fazer uma conta rápida, até que ponto você diria que a população, até por obrigação, né, por um movimento
psicológico até de sobrevivência, ela acaba absorvendo a doutrina, absorvendo essa mistura entre o sacro e o político, o sacro e o jurídico, que é pior ainda, né? Mais complicado ainda, porque as leis no Irã, hoje, depois de 79, elas são derivadas dos clérigos, do Conselho de Clérigos. Então, eu queria saber até que ponto você diria que, eu vou usar uma palavra que talvez seja um pouco pejorativa, mas me falta outra, até que ponto parte da população já tenha sido contaminada pela Revolução Islâmica? Mas essa é exatamente a expressão que deveria se aplicar, Felipe, você está coberto de razão. Essa contaminação aconteceu, infelizmente, e eu busco fontes fidedignas que traduzam minimamente a realidade da população, apesar de ser muito difícil extrair a realidade opinativa do grupo. A gente sabe, por estudos realizados na Europa, com universos amostrais bastante significativos de entrevistados no Irã, de que algo como 80%, 90% da população iraniana não quer o regime de forma alguma. Então, isso é um alento, mas, por outro lado, num país de 90 milhões de habitantes, você tem 10%, algo como 9, 10 milhões, que gostariam do regime permanecendo, o que é catastrófico do ponto de vista humanitário. Nós estamos falando de uma nação grande em termos de território, em termos de país, cuja uma pequena fração proporcional retroalimenta e, de certa forma, legitima um regime ditatorial e faz aparecer na mídia, com filmagens, com manifestações com a lente do foco fechada, de que há um grande levante em prol dos ayatolás. Não é verdade. Não é verdade. Quem conhece aquela região, especialmente quem tem parentes lá, e não tem comunicação com os seus, sabe que a realidade que é pintada em alguns veículos de imprensa que tem vieses muito pró-hemisfério oriental, é de manutenção do status quo, e quando você mostra essa pequena fração brainwashed, né, que teve essa lavagem cerebral, infelizmente, através da fé, do forçoso movimento de fazer crer de que a religião e a doutrina do Todo-Poderoso, do grande arquiteto do universo, que não deveria se misturar com as forças humanas e também políticas, são a vontade máxima daquela nação, e você se perde, porque as leis se esvaem e você começa a ter decisões sendo tomadas porque assim Deus quis. E a justiça deixa de existir, a liberdade deixa de existir, e assim por aí adiante. Então, 10%, algo como 10% da população iraniana tem essa característica de apoiar o regime, e aí aqui eu não faço juízo de valor do porquê eles fazem esse apoio, se é por dependência financeira, dependência psicológica, dependência espiritual, mas a absoluta maioria não o quer. E quando você tem essa dicotomia, Felipe, você teria todos os ingredientes para uma insurgência, mas por que a população, grande maioria de jovens que querem a mudança do regime, não o conseguem? Porque as armas, o controle de polícia e comando do país está nas mãos de uma organização paramilitar fundada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini em 1979, chamada Guarda Revolucionária da República Islâmica Iraniana. Então, essa Guarda Revolucionária, ela age nas sombras e algumas vezes à vista da mídia e da população, e ela causa todos os tipos de males que vocês possam imaginar, desde efeitos psicológicos, de supressão das vontades das pessoas e de coerção psicológica, até crime de opinião. A gente está vivenciando mais no Ocidente, mas lá no Oriente o crime de opinião é antiquíssimo aqui, se a gente analisar o Irã há 47 anos. Então, você não pode opinar, você não pode se manifestar, você não pode agir de forma a destoar da Sharia e também das vontades dos clérigos, senão você vai ser penalizado pela Guarda Revolucionária. Então, isso faz com que a absoluta maioria da população não tenha condições de se levantar. É como se o Irã estivesse aprisionado, encapsulado em uma grande redoma chamada regime islâmico xiita, implantado por Ayatollah Ruhollah Khomeini, que foi continuado, sedimentado pelo seu sucessor, o Ayatollah Ali Khamenei, que ficou esses anos todos impetrando essas barbáries
é um regime repugnante que está atentando contra a humanidade há 47 anos e cometendo crimes contra a humanidade há 47 anos.